Boa tarde, eu sou a Clarice Canuto, eu sou estudante de publicidade da UFC, Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, no caso. E aqui eu vou falar um pouquinho de como foi o processo criativo. Aí só tem o trecho que eu usei como base do livro Água Viva. Mas a base do processo criativo foi a ideia de intercalar minha vivência no interior como uma pessoa que nasceu e cresceu lá e se mudou para a capital depois. E tornar isso uma experiência de começo e fim, ao mesmo tempo que é sobre o caminho entre os dois. Exorbitar, que é o termo que ela usa muito, que me prendeu muita atenção, e é uma experiência audiovisual o trabalho. Eu vou apresentar agora ele, e é isso. Vou colocar então eu cheio aqui. Só uma confirmação, vocês conseguem me ouvir? Tipo, conseguem ouvir o áudio? Eu vou fechar o meu para facilitar, mas vocês conseguem escutar o... Sim. Pronto, obrigada. Exorbitar, tirar ou sair de órbita, aborbitar, desorbitar. Eu nasci muito longe de onde eu queria estar, de onde eu ainda quero estar. E foi desviando caminhos e criando atalhos que eu dei cada passo até chegar aqui. E são assim que os passos que estão por vir vão ser dados também. A órbita não me tem cativa. Meu lar não é muito mais do que a terra onde eu piso, onde ponho os pés e sinto as minhas raízes de longe rebentando a terra. Seja na areia da praia, na planície alagada, no chão rachado e seco. É o som das lavaredas do fogão a lenha, as luzes das ruas vistas do sexto andar. São as buzinas dos carros e as paisagens rurais. Tudo me pertence e pertence a tudo isso. São milhares os pedacinhos costurados em mim, por tantas mãos. E é assim que, independente do nome de onde estou, é o vento no rosto e o calor do sol na pele. É o sentimento de estar viva e ter mais certeza disso através de tudo que chega na epiderme e para o que vai além dela. Existo muito mais para fora de mim, na arte, nas vozes, na estrada e na significação de cada um desses processos e dos tantos outros. Existo quando escrevo, quando converso, quando me apaixono, quando caminho, quando fecho os olhos. Eu me faço nos começos e fins, e muito mais na estrada entre eles. Boa tarde, meus caros colegas e professor. Bem, esse é o meu projeto Instante. Essa é uma capa que eu criei para ele. Eu reorganizei tudo que eu já tinha feito e coloquei de um modo mais apresentativo mesmo, mais diferente daquelas bases que eu tinha feito nos rascunhos. Bem, meu nome é Francisca Érica, eu sou do curso de Letras da UFC e o meu projeto visava a captura do instante, a captura do momento, tanto de maneira externa, como de mim mesma, uma fotografia minha em um lugar, em um momento aleatório, e também a captura de um instante interno, de um momento de sentimento, ao juntar todas aquelas fotos que eu bati em determinado momento e através delas me inspirar naquele instante e criar palavras, conjuntos de frases e significados que pudessem casar, que pudessem descrever aquele instante que eu me encontro naquela fotografia, como uma marca que não dá para ver só naquela imagem. É uma marca realmente de dentro, além da marca que está do lado de fora.
Essa é a frase da Clarice que me inspirou, do livro Água Viva, sobre possuir os átomos do tempo. Quero possuir os átomos do tempo. Essa frase foi a que me pegou mesmo, foi a que me deu a ideia da fotografia, que me deu a ideia de querer transferir de maneira tanto interna quanto externa aquele fragmento de tempo, a realidade de ser e de estar. Então, após isso, vem as minhas 11 fotos e os meus 66 versos que eu criei, inspirado nessa frase, com essa ideia. Sou um fragmento de instantes, mente que trabalha arduamente, procurando a resposta do ser e do estar. Atravesso o horizonte da minha visão, em busca do que preciso saber, a caminho da descoberta. Sou um fragmento de instantes, atrevendo-se na aventura do descobrir, a si próprio e além de si. A chama do desconhecido é admirável. Luz incontestável de força gritante, alimentada pela existência da questão. Um fragmento de instantes, ao mesmo tempo encantada, assombra-se com a jornada ao princípio. E se as respostas não saciarem o desejo? Se a fuga não pagar a intuição? Só hei de saber indo em busca do motivo. Sou um fragmento de instantes, que vê-se sufocada pela própria existência confusa, perdida na imensa profusão dos seus pensamentos. Presa e ao mesmo tempo em liberdade. A necessidade do conhecimento pesa na mente. Sinto a vontade de parar o desejo um instante. Sou um fragmento de instantes que em certo instante frustra-se na jornada. Descobrir a si, além de si, é doloroso. Perceber a fragilidade que é ser um momento. A inconstância de si mesmo. Perceber-se tão forte, implacável, porém efêmero. Sou um fragmento de instantes, querendo ouvir respostas inaudíveis, resoluções diversas e adversas que só os minutos são capazes de dar. Instigada e ao mesmo tempo desmotivada, pois quer na palma das mãos o invisível, aquilo que não se pode tocar. Sou um fragmento de instantes, que agora começou a suspeitar de si próprio, que agora passou a duvidar da própria surpresa, pois se sei que sou um momento que reconheço, então já conheço-me no tempo a tempo, e o que eu não sei sobre mim faz parte do meu ser de mistério. Sou um fragmento de instantes. Sinto-me a um passo de enfim aceitar que cada descoberta é necessária, nada é em vão, que eu sou infinito, posso esperar, eu sou tudo, tudo isso que se vê e não se entende, ou se entende, porque sou eu, o aqui e o agora. Sou um fragmento de instantes que afaga e aprecia o poder do seu pensamento, que se atenta a todas as suas sensações agora, que se vê e não se ignora, se aceita de verdade. Eu sou a própria chama da descoberta. Eu sou pensamento, sou objeto de reflexão e reflito. Sou um fragmento de instantes. Quem sabe sou mais que fragmento? Posso ver ou ser tudo? Quem sabe? Não existem mais barreiras nas minhas concepções, nem sobre mim e nem sobre o além de mim. Sim, sim, eu aceitei que sou tudo isso. Sou um fragmento de instantes. Sou livre, livre em ser tempo, ação de reflexão, de ser aquilo que pensa e é pensado, de ser aquilo que descobre e é descoberto. Livre em sensações de ser e estar. Sim, eu aceito que sou tudo isso. Toda essa beleza é minha. E assim eu termino o meu projeto. Muito obrigado pela... Nossa, gente, eu perco as palavras. Muito obrigado por assistirem. Boa tarde, eu sou a Jade Rodrigues, eu sou aluno de Letras Português e Inglês e para o meu projeto Instante eu escrevi um conto. O conto é um gênero que eu nunca tinha escrito antes, então foi um desafio, definitivamente,
mas foi uma coisa que valeu muito a pena. A ideia para minha história ela surgiu durante as aulas, porque uma personagem de uma mãe começou a aparecer de forma relativamente constante nas minhas histórias. E teve um dia em que surgiu uma frase na minha cabeça, que é uma frase que está no conto, que é: ninguém te prepara para a dor de perder alguém, de trazer alguém ao mundo e depois vê-lo partir. E essa frase ficou na minha cabeça e eu comecei a tentar elaborar realmente. Quem que tinha dito aquela frase? Quais eram as circunstâncias dessa fala? E por que a pessoa tinha dito isso? E foi então assim que eu comecei a desenvolver a história dessa personagem e do meu conto. Então, para o processo criativo, primeiro eu escrevi um rascunho, que era realmente uma coisa mais bruta, tinha 7 páginas, e eu apresentei para a turma. E depois eu segui uma técnica que o professor me indicou de dividir em cores as partes do texto de acordo com as emoções que eu queria incitar no meu leitor. E isso foi uma coisa que me ajudou muito a depois revisitar o texto e realmente desenvolver ele de uma forma mais literária, digamos assim, porque as frases realmente estavam muito curtas, era mais um esqueleto do que eu queria fazer ali. Foi um processo bem difícil, teve dias em que eu estava comemorando o que eu estava conseguindo fazer, teve outros dias em que eu estava chorando sem saber, sem conseguir realmente saber se eu ia terminar e se eu ia dar conta, mas eu acho que é uma parte, faz parte do processo criativo, principalmente quando é a primeira vez que você está fazendo alguma coisa. Então, foi muito difícil, mas é uma coisa que definitivamente foi muito positiva e que eu vou levar para toda a minha vida. Então, agora, para fazer a apresentação para vocês, eu vou começar a fazer uma narração da história, eu vou narrar uma parte, no meio eu vou ler o trecho que eu escolhi diretamente do conto, e depois eu vou terminar com narração novamente. A nossa casa é um dos lugares mais importantes da nossa vida. Tem muita coisa importante na nossa vida que acontece onde a gente mora, e algumas dessas coisas ficam enraizadas no ambiente. E não foi diferente para a história dessa mãe. No começo da história, ela está dirigindo numa estrada e tem uma maré de sentimentos que vem dessa casa para assombrá-la. A visão dela fica embaçada, então ela para na beira da estrada e encosta a cabeça no banco. A mente dela começa a viajar e nós acompanhamos esse processo. Primeiro, nós estamos em um parque. É um dia de sol muito bonito, com um clima agradável. A protagonista está com uma criança no colo, Jonas. Ele engatinha pela toalha de piquenique e tudo está em paz, o mundo está nos eixos. Aquela mãe pega Jonas e no colo novamente, e aquele é simplesmente um dia bom, um dia tranquilo. Ela cheira o cabelo dele, e o cheiro do cabelo dele sobe, e é um cheirinho de shampoo Johnson de criança. Depois, o dia no parque começa a sumir. As árvores ao redor se dissolvem, elas se transformam, e de repente nós estamos em frente a um restaurante. Tem uma família ali. A nossa protagonista, Jonas, e o marido dela, Lucas. Eles atravessam a rua e chegam nesse restaurante muito bonito e se sentam numa mesa na área externa com 2 amigas da família. O Jonas corre pelo restaurante com o amigo dele, o Dante, e os pais ficam conversando. Conversa vai, conversa vem, os copos e os pratos se enchem e se esvaziam, e de repente a protagonista não escuta mais os meninos. Um som de buzina corta o ar, e a mãe sai correndo pela rua, mas já é tarde demais. Ali está o menino dela, imóvel, parado na frente do carro, e o sangue está escorrendo pelo asfalto. Tudo que veio depois foi um borrão. Os dias nasciam e morriam, as horas passavam, e a protagonista era um casulo fechado. Nada tinha mais cor, ela não tinha mais voz, e o tempo escorria devagar sem que ela prestasse atenção. Até que um dia, nesse estado de meia luz, ela sentiu o cheiro do shampoo do filho dela. Talvez ele estivesse ali. Então ela foi até o banheiro e revirou todos os armários, mas não tinha nada ali. Então, muito triste, ela desceu para andar de baixo. E é aqui que eu vou ler um trecho para vocês. Vou compartilhar a tela. Um som estranho me trouxe de volta. Achei que tivesse sido a chaleira, mas a água ainda não havia fervido. Olhei para a TV, que já não exibia o noticiário. 2 dinossauros coloridos conversavam e riam na tela, balançando suas caudas longas. Lucas
O som escorreu pelo corredor que levava à porta da frente. Não houve nenhuma resposta. Lucas, você veio aqui na sala? Nada. Acho que ele nem estava aqui, raramente ficava em casa. Meu coração começou a bater forte. Tínhamos um sistema de segurança, mas ele havia quebrado há algum tempo. Lucas nunca me disse se havia consertado ou não. E eu mesma nunca tinha tentado ligar para o suporte técnico. Um a um, os pelos da minha nuca se arrepiaram, como acontecia quando eu estava sendo observada. Havia alguém na casa. Peguei o celular e comecei a discar o número de emergência enquanto caminhava em direção ao sofá. No meio do caminho, bati em alguma coisa, e uma dor subiu pelo dedão e irradiou pela minha perna. Fechei os olhos e me abaixei para tentar estancar a dor. Só faltava essa. Eu precisava ser rápida, mas eu não conseguia sair do lugar. A sensação de estar sendo observada crescia gradualmente ao meu redor. E eu me encolhi, respirando com dificuldade. Apertei o celular com a mão direita. Um som cortou o ar da sala e me deixou alerta. Talvez fosse da televisão, mas eu não tinha certeza. Abri os olhos de uma vez e um grito morreu na minha garganta. O carrinho de bombeiros de Jonas estava caído de lado no meio do tapete, com a sirene ligada e as luzes piscando. Recuei e bati as costas do balcão que dividia a cozinha e a sala. Eu havia chutado aquele brinquedo para debaixo do sofá. Eu sei disso. Mas ele estava ali. Olhei novamente para a televisão, que ainda estava ligada no mesmo canal. Eu tinha que estar imaginando coisas. Talvez não tivesse chutado o carrinho para debaixo do sofá hoje mais cedo. Mas eu tinha certeza de que tinha feito isso. Enquanto estava ali, o cheiro do shampoo de Jonas me cercou lentamente. Ele subiu pelos meus braços e tocou meu rosto. Aquele cheiro era a risada, os cachos dos cabelos, o abraço apertado, o boa noite antes de dormir. Eu sentia há muito tempo que estava à deriva e flutuava em águas violentas. Mas agora haviam ligado a luz do farol novamente e eu conseguia ver a costa. Levantei a cabeça e caminhei de 4 até o tapete. Deitei-me com o carrinho de bombeiros na mão. As lágrimas desciam suaves e pintavam o tapete bege. Com a voz trêmula eu disse: Mamãe sentiu saudades, filho. Então, nesse momento, mãe e filho estão juntos de novo. E ninguém parece entender aquilo. Lucas tenta convencer a esposa a ir embora daquela casa. Mas como ela poderia deixar o filho sozinho ali? A última vez que ela viu Lucas foi pela janela do andar de cima. Ele entra no carro e vai embora. E finalmente ela está sozinha com Jonas. Agora eles podem fazer tudo juntos e nada vai separá-los. E não tem nada melhor do que isso no mundo. Mas o tempo passa, a grama cresce ao redor da casa, as coisas mudam sem que a mãe perceba. Quando ela se dá conta, tudo está de cabeça para baixo. Tem folhas do calendário espalhadas pelo chão, desenhos de giz de cera do chão ao teto, cacos de vidro do tampo da mesa no tapete da sala. E de repente, um pensamento vem. Se ela for embora à noite, talvez Jonas não perceba. O corpo da mãe responde a essa ideia e começa a levar ela para longe dali, mas a mente não quer deixar o filho. Ela sai da casa, mas escorrega nos degraus da frente e cai, bate a cabeça no chão. E aquilo parece acordá-la, então ela volta correndo para o andar de cima, para o quarto do filho. E é assim que nós vemos o início de uma longa batalha, de muitas tentativas frustradas de ir embora. Ao mesmo tempo em que a mãe vai definhando, o cabelo se torna fino e cai. As roupas ficam folgadas. Ela cobre os espelhos da casa, porque olhar para si mesma dói. E ao redor dela, todo o ambiente se deteriora com o controle do Jonas. Aos poucos, nós voltamos para o momento presente. A mãe ainda está no carro, parada no acostamento, tentando ver quem vai vencer a batalha dessa vez. Então ela liga o carro e começa a dirigir. O trânsito se transforma numa estrada cercada por dunas de areia, e o oceano surge tranquilo no horizonte. Ela estaciona na orla da praia e se senta num banquinho de pedra. Alguns banhistas e vendedores de coco circulam por ali, mas eles estão longe. Então, parada de frente para o mar, ela sente uma mãozinha de criança sobre a dela. E naquele momento, a mãe de Jonas fica tranquila e sorri, porque ela sabe que, não importa onde ela for, ela nunca vai estar sozinha. E é isso. Obrigada, pessoal. Olá, gente. Boa tarde. Eu me chamo Anderson Alves. Eu sou do terceiro semestre de jornalismo e o meu projeto Estante, ele versa um pouco sobre algumas referências que eu trago da minha vida.
Então, o que me motivou a escolher a temática do meu projeto Estante, baseado no que a gente foi fazendo junto com os textos da Clarice, foi buscar referências na minha própria vida, de um cenário regional que é muito presente, e eu achei bem justo tocar nesse tema, que é algo que eu gosto muito de falar, que eu me sinto à vontade, que me traz coisas boas. Como eu falei, eu sou da comunicação, sou do jornalismo, e também tenho experiência na parte de turismo, foi a minha primeira formação. E eu fui criado em Canindé. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas fui criado em Canindé. Meus avós moram no interior de Granja, já quase divisa com Piauí. Então, toda a minha vida foi baseada nesse universo. A minha vida de férias, minhas festas familiares. E isso é muito presente em mim. Então, são essas referências da época que eu morei em Canindé, que é a região do Sertão Central, e também com a minha vivência com a minha família materna, que é na região norte do estado, são bem presentes. Então, o sertão é um cenário que está bem vivo na minha lembrança, na minha memória e na minha vida, porque Canindé eu sempre estou por lá. Então, quando veio a ideia do projeto Estante, e também após eu usar o sertão como tema de uma das minhas crônicas, onde eu falei sobre o João Teimoso da Silva, me veio mais fortemente essa ideia de destacar o sertão nessa produção. E, como eu já citei, foi essa a minha inspiração, e a ideia foi fazer uma crônica onde eu pudesse destacar alguns elementos típicos do sertão, das tradições, da comida, da cultura. E a minha ideia foi não só escrever, como narrar a crônica para vocês, inserindo alguns elementos sonoros, para que vocês também possam me acompanhar nessa viagem. Dentro do meu processo de criação, a minha crônica, ela ficou bem grande. E eu tive que refazer para que ela pudesse ficar no formato mais curto, mas ao mesmo tempo pudesse passar essa imagem. E eu confesso que foi muito difícil essa parte de resumir, e de alguma forma isso impactou na minha inserção de efeitos sonoros. Então eu acabei trabalhando mais com fundos e acho que foram 2 efeitos sonoros que eu coloquei dentro da narração gravada, que vocês vão poder acompanhar agora quando eu projetar para vocês. Então essa foi a minha ideia, espero que vocês gostem e vamos juntos aí. E olhando o horizonte que sempre me pega mergulhado nas nuvens das minhas lembranças, e mais uma ida para a roça, voltei a refletir sobre minha vida, e por quantas cenas já passei. A terra rachada, em tons marrons, parece com os galhos secos torrados pelo sol escaldante do sertão. A casa isolada no meio de um mato parecia nos habitar. Era uma imensidão de vazios e silêncios com a falta de chuvas. A única vida aos nossos olhos cinzas eram os cactos verdes que nos ajudavam a não perder a essência das cores. Poucos entendem a arte e a existência do sertão, que precisa se recolher em suas entranhas e expor as partes mais secas das forrarias para poder pincelar em tons de verde a fartura da nossa colheita. Sou grato pela fé que os ensinaram a professar. A cada texto rezado às tardes no Pedro era uma esperança que brotava no horizonte. Nossa casa era cheia de imagens religiosas, que minha avó nunca deixava uma vela se apagar. No canto da parede da sala, o altar sempre estava pronto. Não faltavam imagens de Nossa Senhora, Padre Cícero, São José e São Francisco do Canindé. Casa cheia também era sinônimo de mesa farta de comidas gostosas. Inclusive, durante as alfenas, era impossível não se perder nas pontas do terço pelo cheiro que vinha da cozinha. Bolo de macaxeira, rosca de goma salgada, pitas, tapiocas, eram uns de tantos quitutes que faziam a nossa alegria. Para a nossa família, tudo era motivo de festa. O terreiro ficava pequeno quando, nas noites de farinhada, meu avô chamava os brincantes do povo. Entre luzes de lamparina das estrelas, ali acontecia a nossa grande festa, regada a café, pipoca e muito engraçado. A criançada adorava as noitadas de domingo. Muitas vezes o prêmio era só a diversão de gritar: Pati!
Plaft. Uma acerola caiu no meu olho e acordei num susto. E daí percebi que havia tirado um cochilo quando me encostei para tomar água no pote que ficava lá na roça. Vejo pelo céu que já está na hora de voltar. Vou nem contar aos meus meninos, senão vão me tirar a pele, mangando e levando a pagode minhas regras de trabalho. Chegando na entrada de casa, o sol ia se escondendo alaranjado no fundo do quintal. Vendo essa cena, lembrei de um pedaço de texto que um dia vi em um livro sem capa, jogado na cama da minha filha mais nova. Tinha um nome bonito. Era Clarice, mas só lembro dele. O outro era difícil e ainda estou aprendendo a ler. Essas foram as palavras que aquele sol alaranjado me despertou. Sou um ser concomitante. Reúne em mim o tempo passado, o presente e o futuro. Tempo que lateja no tic-tac dos relógios. Ali, eu senti que eu sou o meu próprio lar. Fiz meu sinal da cruz. Era 6 horas da noite. Abri as portas para Nossa Senhora abençoar minha casa e levar a Deus meus agradecimentos. E assim termina mais um dia. De tantos outros que ainda querem viver e sentir. No meu sertão, no meu próprio lar. Bom, eu me chamo Jarbas, sou aluno de gastronomia, estou no meu último semestre, e o meu projeto Instante, ele utiliza de duas ferramentas, tanto a escrita do texto, uma crônica, como da gastronomia em si, que ao longo desse projeto eu desenvolvi um produto, eu fiz uma receita, e o meu projeto ele se baseia em um projeto piloto para a criação, a escrita de um livro que eu tenho em mente, que seria juntando essas duas linhas, a gastronomia e a escrita poética, a escrita
mais intimista, digamos assim. Porque hoje em dia o que a gente vê de livros de gastronomia é sempre livros muito, muito técnicos ou muito coletânea de receitas. E não é para onde eu quero ir. Mesmo que o meu livro tenha receita, é claro, e ele seja uma coletânea de receita, mas ele não é apenas isso. Ele tem um aprofundamento, ele tem um motivo daquela receita estar ali. Não apenas foi lá e pegou e reproduziu, não é isso. Eu quis vincular essas duas coisas, trazer um significado muito maior para esse produto dessa receita, no final. E aí, durante o meu processo de criação desse texto, ele acontece de duas formas. A primeira foi tentando, de fato, criar para depois desenvolver e pensar no produto, e que, de fato, não foi tão efetivo, porque eu me ligo muito à gastronomia e o que um alimento ele transmite. Então, no final, o que aconteceu foi eu produzir o produto, fazer a preparação e, a partir dela, desenvolver esse texto, que faz muito mais sentido para mim do que eu me inspirar no texto em si. Foi o contrário, o meu texto se inspira no meu produto, no meu alimento. Aqui é a foto inicial dele, mais na frente eu vou falar o que é, porque antes eu vou ler o texto para vocês. E eu vou depois, eu não sei como é que o professor vai disponibilizar, mas eu posso disponibilizar um link para o download desse PDF, porque, infelizmente, a experiência de vocês, enquanto leitores, enquanto pessoas que iriam degustar essa preparação, não vai acontecer, porque está meio difícil, né, esse formato de aula. Então, quando vocês relerem próxima vez, vocês façam essa receita e avaliem, tentem juntar essas duas coisas, que é a proposta do meu trabalho. É juntar essas duas coisas, casar essas duas coisas, não apenas uma associada da outra. Tá continuando para ver, né, professor? Vou dar início à leitura do meu texto. É um texto curto, então vai dar para ler ele inteiro. Estava quente. Uma onda de calor abraçava a pequena formiga que buscava algo líquido e refrescante para saciar sua sede. A luz turvava sua visão, mas o toque de suas patas na grama e na terra gelada a fazia manter firme no que tinha decidido. Ela precisava prosseguir. Diferente de suas irmãs mais velhas, a pequena nunca conseguiu se adaptar à vida dentro do formigueiro no qual tinha vivido a sua vida inteira. As mais velhas, mais experientes e que sempre trabalhavam para permanecerem vivas, contavam-na histórias de como era o mundo lá fora, com todas suas perfeições, diversas cores, sabores, aromas, sensações. Mas dentro do formigueiro, o ambiente era escuro e úmido. Sem vida, a pequena nunca teve o prazer em ver como era o exterior do formigueiro, já que as mais velhas tinham medo de o que poderia acontecer com a pequena caso ela saísse e se aventurasse pelo mundo afora. Muito nova e já muito ambiciosa, a formiga tinha um objetivo bem claro do que deveria fazer quando a permitissem olhar o mundo. Procurar todas aquelas perfeições dos contos antigos que suas iguais sempre a contavam. Um dia ela ia conseguir, mas não esperava que fosse tão logo. Em um dia árduo de trabalho, presa em suas obrigações e vendo todas suas irmãs saírem e voltarem da entrada do formigueiro, muitas trazendo saborosos alimentos e objetos que a mesma nunca tinha visto em sua vida tão curta, o plano montou-se em sua cabeça. E esperava a penúltima formiga entrar para sair e olhar, por milésimos de segundos que fossem, como era lá fora. Tudo parecia bem planejado. Ela iria sair e a última formiga que retornasse do seu trabalho iria encontrá-la lá fora. Assim, ela não correria o perigo de se perder e nem ficar fora do formigueiro. Quando a penúltima entrou, rapidamente a pequena atravessou o que seria seu portal para a liberdade. Sem ser vista pelas outras, o sentimento de segurança e vitória esbanjava em seu peito, e seu corpo vibrava de excitação. Finalmente ela ia vivenciar um pouco dos prazeres que o mundo propiciava a todas, menos a ela.
mas a ingenuidade foi o seu maior erro. A última não retornou do seu trabalho. Fora do formigueiro, a pequena não compreendia o que estava por vir. Era dia e o sol brilhava com sua maior intensidade. A luz entrava em sua retina como lanças que perfuravam seus olhos. Sem conseguir enxergar, a excitação dava lugar ao medo. Desesperada e com a visão turva, a pequena tentou voltar para o formigueiro. Não tinha ido tão longe e a entrada estava perto, mas sem conseguir distinguir o caminho de volta, a pobre esperou por sua última irmã. Era para ela retornar logo, assim a pequena esperava. Mas o que tinha acontecido com a última ninguém sabe. O mundo é cruel demais para as formigas. A pequena, poupada de todo o mal que aquele outro mundo causava à sua espécie, entenderia o mais breve. Ainda fora do formigueiro e incapaz de compreender onde estava, a formiga não conseguia controlar seu medo. Ela, com a visão debilitada, via apenas formas grotescas e monstruosas do gigantesco mundo que nada conhecia. Cada vez paralisada pelas imagens assustadoras, os prazeres das histórias sumiam de seu imaginário. Como foi tola em acreditar em outras formigas. Nada tinha encontrado além de medo e desespero, e sozinha morreria, fora do único lugar que ela conhecia tão bem. Porém, seu corpo, nascido para sobreviver, instintivamente mostrava sinais de vida. Mesmo que sua visão fosse a mais afetada pelo sol, suas outras percepções ainda permaneciam intactas. Sentindo o cheiro da terra onde pisava com suas patinhas trêmulas, um forte sentimento de audácia surgia em suas veias. O sol já não ardia seus olhos, muito pelo contrário. Ele seria o maior parceiro que a pequena ia ter durante essa perigosa jornada. A forte claridade fazia com que a pequena começasse a enxergar todas as cores à sua volta. As grandiosas árvores, que nem mesmo as mais corajosas formigas de sua família conseguiam subir, já não pareciam tão amedrontadoras. Ela estava em êxtase. Finalmente ela tinha conseguido enxergar além da pouca luminosidade que entrava em seu formigueiro. O coração acelerava, suas pequenas patinhas suavam. Ela queria conhecer o mundo inteiro. Obedecendo seu corpo, a formiga só percebeu que estava correndo quando começou a sentir a brisa em sua face. Uma brisa leve, com o cheiro de tudo que a rodeava. O cheiro das frutas, da terra, das árvores, das flores. Como podia as formigas retornarem todos os dias para o formigueiro, sendo que fora era muito melhor, pensava ela. Sem notar que correra bastante e cada vez mais distante do formigueiro, as necessidades básicas de seu pequeno corpo começavam a surgir. Ela estava ficando com muita fome e sede. Olhando para os lados, não via nenhuma fruta ou até mesmo água para saciar sua vontade. Ela já estava longe demais para voltar. Caminhando sem rumo, a pequena quase se distanciava de si mesma. Já sem esperança de encontrar algo, novamente seu instinto fala mais alto. Guiando apenas por um único aroma desconhecido, esse seguiu em frente. Perto de uma árvore voluptuosa, uma fruta encontrava-se no chão caída de tão madura que estava. A pequena timidamente aproximou-se dessa fruta com muita curiosidade. Essa fruta nunca tinha chegado ao seu formigueiro. Rapidamente, a pequena pegou um pedaço daquilo que seria sua salvação. O aroma era adocicado e sua cor tinha um tom de amarelo mais brilhante que o sol. Ela estava encantada. Finalmente eu consegui, vibrava. Como minhas irmãs moram lá ainda, trouxas. Entregar o prazer, depois de desejar aquela fruta com os olhos, a formiga pôde finalmente se deliciar. Ao colocar na boca, a doçura que ela sentia ao cheirar estava intensificada, quase como um mel. Esse foi como uma grande bomba explodindo em seu paladar. A textura macia, quase que derretendo em sua boca, fazia a pequena sentir uma estranha excitação. Ela precisava de mais. Ela precisava comer mais. Pega novamente outro pedaço e, sem nenhum modo, coloca tudo na boca. Que sensação incrível! A suculência da fruta escorre em sua boca. Que fruta maravilhosa! O calor que fazia rapidamente sumia ao passo que a pequena devorava seu alimento. Que refrescante era apreciar aquela desconhecida fruta. Ali, sozinha, a pequena se entrega aos prazeres
do inconhecível. Estava sozinha no mundo, mas por ela nunca mais voltava a seu formigueiro. Aí meu texto acaba, e aqui dá início a um texto mais de receita, né? A receita que me deu inspiração para escrever esse texto foi uma cheesecake de frutas amarelas, mas com mais foco na manga e no maracujá. E para quem for, eu vou tentar botar aqui, parece muito, está muito parecido com um livro de receita, para quem tem ou para quem já viu, tem todos esses preparos, né, todo o modo de preparo e os ingredientes e a quantidade certa. Essa receita foi testada, eu realizei ela algumas vezes já são receitas que eu já faço. Então, eu não sei, eu acho que talvez fique muito longo para eu explicar tudo, o modo passo a passo. Eu não sei se o professor me permite ou se é melhor vocês lerem depois. Mas, falando básico, assim... O espaço é seu. Certo, professor. Basicamente, são 3 preparações dentro de uma, que seria o recheio da cheesecake. É a massa, que ela não é uma massa comum, como quem faz cheesecake sabe, que geralmente a gente faz com biscoito. Essa massa já é uma massa pronta, já feita, que a gente chama na gastronomia de pâté sucré, que é a mesma que a gente usa para torta doce. E a calda é uma calda de frutas amarelas, né? Que a gente leva suco de laranja, maracujá, manga. Então, basicamente, explicando como é os processos, para a massa, você precisa, primeiramente, gelar a manteiga. É ideal que ela esteja em um ponto de mais durinha, porque ela precisa ser agregada na farinha sem desenvolver o que a gente chama de glúten. Ela precisa ficar meio quebradiça. E aí essa massa, ela é uma massa doce, né, por conta do açúcar que vai nela, que quando vocês lerem, que na descrição vai ter dizendo a quantidade de açúcar, a quantidade de farinha, enfim. Então, no modo de preparo para a massa, tem que agregar essa manteiga gelada cortada em cubo pequeno, agregar de preferência com as pontas dos dedos, para que ela não junte muito, e colocar uma gema com um pouco de água, para ela dar liga e você conseguir bolear ela. Para abrir quando eu faço em porções individuais. Essa cheesecake, nessa foto, ela está numa porção individual pequena, mas dá para fazer em uma forma de preferência de fundo removível maior. Essa receita dá para, se eu não me engano, o rendimento é de 8 pessoas. Então, eu geralmente abro direto na forma, mas se você quiser, você pode enfarinhar uma mesa, uma bancada, e abrir ela com um rolo ou com algo que dê para abrir. Deixa eu ver o que eu posso mais explicar sem ficar muito longo. A massa da cheesecake, o recheio da cheesecake é muito fácil de fazer, é só juntar o cream cheese com o iogurte, com suco de limão, bater, e os ovos, e bater na mão mesmo, dá para bater na batedeira ou na mão. É melhor ou batedeira ou mão, não liquidificador, porque dá uma textura diferente no liquidificador. E a calda, que é o principal, que daria um sabor muito maior, e o que entra, se perceberem, é o que entra digamos, no subconsciente do texto, ela é uma calda muito simples. É só feita com manga cortada em pedaços pequenos, pode ser cubos ou pedacinhos muito pequenos, com maracujá, com suco de um maracujá, né, a polpa de um maracujá. Pode deixar os pedacinhos das sementes para dar uma textura maior e um sabor também maior do que só usar o suco. Suco de laranja, suco de limão, e espera ela até engrossar. Né? Eu acho que, para não estender muito, assim, eu acho que no básico é isso. É uma receita muito simples de fazer, se seguirem como está descrito no receituário, ela fica muito simples de ser feita. E, no mais, é isso, o meu trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram.
Quero dar boa tarde a todos os colegas presentes, a minha amiga de turma, Letícia, que está hoje aqui junto com a gente, e trago para vocês assim, como foi o meu percurso, né, na construção do trabalho, mas antes de falar do percurso, né, do processo, eu já trago aqui para vocês a notícia de que, infelizmente, eu não pude colocar em cena a saia tão solicitada, né, no trabalho, sugerida pelo professor, né, e também eu achei bem conveniente, porque faria uma homenagem à Clarice, mas eu sou o tipo de profissional da dança, né, de que sou muito crítico com o negócio de figurino, e aí, infelizmente, o figurino não ficou legal, não ficou muito bom em mim, eu experimentei, a costureira fez de todo jeito, mas, enfim, tirando o elemento da saia, eu, indo para o processo de construção do trabalho, eu pude perceber que, assim, que foi uma experiência muito positiva, né, e muito nova para mim, porque, de fato, se eu fosse apresentar apenas um trabalho coreográfico, eu estaria na minha zona de conforto, né, isso, sem sobra de dúvida, foi um sentimento muito forte em mim. E criar um texto, né, um texto desse, a partir da leitura das crônicas de Clarice, a partir do livro indicado pelo professor, foi muito forte para mim, e eu pude vivenciar esse gosto, né, da leitura, né, mais apurado. E foi algo que eu nunca tive na minha experiência enquanto estudante, né, das séries iniciais, ainda no ensino fundamental e no ensino médio, eu não tinha esse gosto apurado pela leitura, né? E nem na própria graduação eu tinha isso. Então, ler Clarice, para mim, foi muito, muito profundo, né? E eu busquei nela esse sentimento, né? Esse sentimento e esse gosto de poder trazer à tona aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo fazer, que é dançar e que é me movimentar. Então, a leitura me despertou isso muito mais. E, apesar de ter sido um desafio, eu vi que foi algo que realmente eu consegui me superar, para além daquilo que eu já costumo fazer, né, durante a minha trajetória enquanto artista e quanto bailarina. Então, foi um processo muito massa, eu descobri outras possibilidades na elaboração do trabalho, e também busquei trazer elementos para a construção do trabalho que para mim é muito forte, que é o chão, né, que é a terra, que é o lugar de onde eu moro. Tudo isso contribuiu, de alguma forma, para a construção do trabalho e para enriquecer o trabalho. Eu, de fato, espero que todos possam se apreciar do resultado. E aí eu trago como título do trabalho, Por Clarice Lispector, : um fragmento distante em dança. Você já pode colocar. Sempre com muita doçura, deslumbrada e delicada, ela caminha dentro de casa, da cozinha para a sala e sempre muito inocente. Carregada de uma beleza indescritível e inimaginável, ecos de sua voz sempre acalentavam meu coração. Quando sorria, a curva de seus lábios me trazia a sensação potente de uma paz. É uma sensação difícil de explicar, mas ela sempre nos mostrava caminhos para a emoção. O sentimento do amor, do ódio, como me escapar de tal mesquinhez. Ela é linda, tão linda, que quando menos percebo, me entrega em suas palavras. E então, me pego a observar ela chegando de forma sutil e vagarosa, se aproximando desse mundo caos que é a ausência. Sempre busquei entender o porquê ela se foi. Uma pergunta sem tal resposta. Seria eu tolo? Cá estou eu, com o coração frágil e choroso. Como é assustador vê-la nesse mundo de perca,
dor e sangue, do encontro e desencontro, da ausência ausente. A quem darei a minha morte? Luto por conquistar mais profundamente a minha liberdade de sensações e pensamentos. É uma dor intolerável, que atravessa esse novo mundo sem caminhos. Ela é e sempre será a pessoa mais importante do meu agora, desse instante, e do que ainda não sei que virá. Mas a dor que rasga meu peito é a mesma que se aproxima a imagem dela sentada em uma cadeira de balanço no quintal de nossa casa. O futuro sou eu encarnado em você. Sou assombrado pelos meus fantasmas, pelo que é mítico, fantástico e gigantesco. A vida é sobrenatural e caminho segurando um guarda-chuva aberto sobre corda tensa. Caminho até o limite do meu sonho grande. Vejo a fúria dos impulsos viscerais. Vísceras e torturas me guiam. Não gosto do que acabo de escrever, mas sou obrigado a aceitar o trecho todo porque ele me aconteceu. E respeito muito o que me aconteça. Minha essência é inconsciente de si própria, e é por isso que cegamente me obedeço. Eis que ela surge, vagarosamente distante, coberta por um manto branco que define aos poucos suas silhuetas. Seus cabelos longos estão cobertos por um véu que exala um perfume encantador ao ponto de me hipnotizar. Que pena que meus olhos não conseguem vê-la. Meu coração bate em ritmo acelerado. A respiração ofegante me faz perder o controle. E então eu perco o chão. Bom, me chamo Lucas Marques Moreira, sou do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda daqui mesmo da UFC, e esse é o meu projeto instante, chamado Iluminuras de Marina. Inicialmente, eu preciso falar que foi um projeto muito interessante para mim. Eu gostei muito de ter desenvolvido esse projeto durante essas 5 semanas, e ele foi iniciado a partir de um pequeno texto que eu escrevi de uma determinada atividade daqui mesmo, da disciplina de Literatura, Cultura e Arte. E a partir desse texto, que tinha a personagem Marina, eu comecei a desenvolver o projeto Instante. E o projeto, ele consiste em obras, pinturas feitas em aquarela, em que eu desenvolvo os pensamentos, vamos dizer assim, da Marina, e eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês gostem do meu projeto. Então, vou começar a compartilhar. Bom, cada obra que eu fiz tem uma legenda para facilitar o entendimento do que consiste cada obra. Então, essa primeira que eu fiz se chama O Pensamento de Marina. Essa aqui que vocês estão vendo é a personagem Marina, né? Vocês podem ver que o cabelo dela é de cor azul e não foi proposital, né? O cabelo dela tinha uma outra cor, né? No início ela tinha uma outra cor, mas foi que acabou que ela ficando com essa cor azul e eu gostei, né? Vocês podem ver nessa pintura que em volta da Marina ela está vendo o seu pensamento, ela está envolvida com o seu pensamento. Ainda não é possível ver o que ela está vendo para a gente, mas ela consegue ver. Já essa segunda obra, chamada O Desembaraçar de Seus Desejos, ela começa, de fato, a desembaraçar aquilo que ela deseja, aquilo que ela pensa, os seus pensamentos, os seus desejos. De novo, a gente não consegue enxergar. O intuito dessa segunda obra foi justamente isso, fazer com que eu e todo mundo que esteja vendo não conseguisse ver, mas ela sim, a personagem Marina sim. E aí, como eu disse antes, as cores que estão em volta da Marina são propositais. Elas foram colocadas, elas foram usadas com o intuito de criar um contraste com o cabelo dela, que foi algo que não foi proposital e que eu gostei muito do resultado. Pronto. Aqui já é possível ver algumas das coisas que envolvem os pensamentos, os desejos da Marina, né? Vocês podem ver que aquela mancha escura é um dragão, né? Do lado do dragão há uma sereia,
Então, são elementos que fazem parte da história, que fazem parte da vida da Marina, né? Então, o título é a personificação dos seus desejos, né? Então, o intuito era, de fato, personificar os desejos da Marina, os pensamentos dela. Bom, como eu tinha dito no início, o projeto Instante, né, ele foi baseado em um texto que eu tinha escrito, e dentro desse texto tinha a personagem Marina. E uma das inspirações da Marina é uma vista que ela tem da janela dela, que ela consegue ver um sol muito bonito, no caso, o pôr do sol, e aquilo, quando ela vê, ela se sente inspirada, ela acha muito bonito. E eu trouxe esse pequeno trecho para vocês verem de onde foi que eu tirei, vamos dizer assim, a inspiração para consolidar o projeto Instante. Então, vou ler aqui. Quando a tarde chega, ela aprecia o pôr do sol, que acontece quase ao lado de sua casa. O sol vai se escondendo por trás das serras e vai deixando o céu com cor laranja misturado com vários tons de rosa. Essa é a visão que a Marina tem, né, da sua janela da sua casa. E aí eu tentei passar esse texto, né, esse pequeno trecho, melhor dizendo, para aquarela. E o resultado foi esse, né? Diferente das outras obras, aqui eu tentei me arriscar um pouco mais, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas as serras, elas têm diferentes tons, né? O céu também tem diferentes tons. Então eu tentei arriscar um pouco, já que a aquarela não é uma prática que eu tenho há muito tempo, né? Eu fiz algumas vezes por brincadeira, e hoje eu estou fazendo mais por essa questão, né? Pelo trabalho em si. E temos aqui a última obra, né? Eu acho que o intuito também não foi resolver todos os problemas da Marina, foi mostrar, apresentar quem é a Marina. A Marina, logo no início, lá no início das primeiras aulas, eu disse que ela estava saindo da caixinha. É um processo de transformação. E a todo instante ela está evoluindo. Então, acho que nesse momento é só mesmo para vocês verem que a Marina, por mais que ela passe por dificuldades, por mais que ela passe por constantes transformações, ela pode estar bem sim. Então, se vocês perceberem, em volta dela, ela emana uma luz muito, muito forte, né? Ao redor dela também tem várias estrelas, não sei se vocês conseguem enxergar, e é isso. O meu projeto foi esse, né? Eu consegui desenvolver ele durante 5 semanas. Eu gostei muito, né? Eu gostei muito também de ter trabalhado com a Marina, porque é uma personagem totalmente nova. Eu criei ela, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei, a aquarela é uma prática que eu não desenvolvi há muito tempo. É meio mesmo por brincadeira, mas esse projeto foi especial também. Então, é isso. Muito obrigado por assistirem. Boa tarde, eu sou o Thomas Mamônico, eu faço letras em inglês na UFC, e esse é meu projeto Instante. O meu processo começou com a minha ideia de fazer vários poemas contando uma história só. Eu nunca tive muito costume de escrever poema antes, eu sempre escrevi mais microconto, conto, essas coisas, mas esse projeto realmente me ajudou a escrever mais poemas e poesia, porque antigamente eu tinha muita dificuldade, mas esse projeto me ajudou a me soltar. E vamos lá. Além disso, eu também fiz algumas ilustrações no digital para ajudar a dar vida à minha história. Então vamos começar pela primeira. Pelas sombras ele caminha, tudo de ruim pela frente elimina. Pedras, ruínas, ervas daninhas. Da escuridão faz a luz brilhar. O rei procura solene sobre o luar. Redenção segura como um cetro. Quem irá salvar? Bem-aventurados serão os que encontrar. Vida longa o rei. Aqui nessas páginas amareladas está a profecia construída sobre as estrelas. O futuro está previsto. Um Salvador, um novo Cristo. Irá tirar-nos na miséria e da pobreza. A nossa vila trará paz e beleza. Mas quando chegará, só nos resta esperar. Povo da vila, parem o que estão fazendo. Teremos uma realeza, uma mensagem pelo que entendo, disse o ferreiro. Sim, sim, reparações terão que ser feitas, respondeu o açougueiro.
Com fervor, os aldeões festejam, trabalharão para que todos vejam. Estabelece uma vila, o padre, a pastora, os fazendeiros. Um castelo será feito, e depois esperam, será certeiro. Mas tudo tem um preço. Há uma semana, a vila recebeu uma mensagem de um que salvará os plebeus. Desde então, voltaram toda a sua atenção a tornar o ambiente apropriado para o são. Não precisarão das plantações, o rei terá grãos. Não precisarão de gado, o rei terá seus produtos. As pedras e a madeira, os seus estados brutos, transformaram em recursos para acolher a monarquia. Todos riam, pulam, dançam de alegria, mas não puderam adivinhar o futuro que viria. Tragédia, tragédia. Para ela, a porta está sempre entreaberta. Para a vila, não foi diferente. Na madrugada do primeiro mês, soou uma trovoada iminente. A chuva, que geralmente era milagrosa e pacata, tornou-se uma tempestade de pedras e adagas. Levou com ela não apenas telhados e plantações, mas também a parte da esperança nos corações. Tragédia, tragédia. Soa mais uma vez o gongo. No segundo mês, esperava o povo. Muitos, já famintos, dormindo no lodo. Quando, como uma punição divina, uma praga invade as ruas e esquinas. O gado adoece, a carne apodrece. Não há com que os preocupar, eles dizem. O rei irá nos salvar. Nas ruas, vielas, até mesmo nas casas, escutam choros, imploram as vidas acabadas. A vila encontrou-se sob a nuvem imperdoável da tragédia. A esperança havia escapado, amaldiçoados de certa. O cemitério havia lotado, estado de fome e de miséria. O rei está demorando, já passa da hora, mas talvez sua entrada triunfal será agora. Era o que pensavam, mas com hesitação. Não queriam se sentir enganados, fizeram tudo com atenção. No final de tudo, só desejavam salvação, mas também se perguntavam se era mesmo a questão. Fatiga, cansaço e indignação. À primeira vista, parece diminuir a atenção, mas são o suficiente para mover uma nação. Os aldeões percebem seu grande erro. Não é um rei, não um salvador, ele é fruto de um desejo. A vila estava perfeita antes da profecia fatal. Virarmos de costas a nós mesmos só causou o mal, disse a padeira, no centro, alto e claro. Não precisamos de alguém para salvar-nos. Temos o que precisamos. Nosso poder é gigante. Podemos juntos tornar de volta o que era antes. Assim, com o tempo e trabalho árduo, começa a restauração. Enfermos curados, recursos recuperados, compaixão e canção. De vez em vez um obstáculo, mas era ultrapassado com dedicação. Não foi fácil, mas depois de muita luta, a vila voltou a ser bela como nunca. Enfim, obrigado pela atenção.